Sem Stalin, os aliados provavelmente não teriam vencido Hitler. Isso fez com que na mesa de negociação, isso além do fato dos os soviéticos terem chegado primeiro em Berlim, em 44, isso fez com que na mesa de negociação Stalin se sentasse junto a Winston Churchill e a Franklin Roosevelt, primeiramente, e depois a Harry Truman. O que a gente tem para pensar aí? Stalin sabia que nenhum desses líderes gostava dele. Sabia que todos esses países se opunham à União Soviética tanto conceitualmente, quanto economicamente, quanto politicamente. O que ele faz? Ele negocia, a partir daí, uma esfera de ação política. E é isso que vai definir a Guerra Fria que se seguiu. Num determinado momento, o cenário mundial vai confrontar, o cenário geopolítico, Estados Unidos e União Soviética. Isso vai se dar por toda a década de 50, 60, até meados da década de 70, de uma maneira muito forte, porque você vai ter a Guerra da Coreia, que vai dividir a Coreia em duas, uma de esfera capitalista e outra de esfera comunista. Você vai ter a Guerra do Vietnã, que os Estados Unidos perdem. Você vai ter uma série de conflitos de descolonização na África, que são onde a esquerda é apoiada pelos soviéticos. Você vai ter uma série de movimentos de guerrilha na América Latina, apoiados não só pela União Soviética, mas também por Cuba, que Cuba é o primeiro país, né, fora da esfera europeia da União Soviética a se tornar comunista, né, de fato. E o que você deduz de tudo isso? Você tem duas ideologias que, apesar dos pesares, estão bem definidas naquele momento. Você tem uma ideologia que é capitalista economicamente, mas que se considera liberal politicamente. E você tem uma ideologia que se diz comunista, embora seja um capitalismo de Estado, e que tem uma ingerência intelectual muito grande entre seus seguidores. O que se discute nesse momento é qual é o mundo que se quer. Você quer um mundo dominado pelo mercado? Você quer um mundo em que os grandes industriais, os banqueiros, os políticos multimilionários e esses poderes econômicos oligopólicos determinem a vida de cada cidadão? Ou você quer um mundo em que os cidadãos sejam todos iguais, como teoricamente eram na União Soviética? É claro que qualquer pessoa sensata prefere um mundo sem esses oligopólios econômicos. Por quê? Essa aparente liberdade de consumir que a gente tem não é liberdade coisa alguma. Nós trabalhamos de sol a sol para poder pagar um computador, um carro, uma casa, um plano de saúde, uma escola melhor para os filhos. Sendo que tudo isso são direitos do ser humano, se você for ver. Tecnicamente, nós não teríamos que nos esfolar a vida inteira e produzir riqueza alheia para ter acesso a esses benefícios. No caso de como o Ocidente vê a Rússia, o Ocidente vê a Rússia, a Ucrânia, a Geórgia e todas essas repúblicas soviéticas como locais obscuros, tanto que a terminologia que se usou de que foi erguida uma cortina de ferro separando, né, Oriente e Ocidente, tem todo um simbolismo, quer dizer, a imaginação das pessoas nos anos 50 era de que esses países soviéticos eram imensas prisões a céu aberto, onde não existia liberdade, não existia liberdade de pensamento, não existia liberdade alguma. Não deveria ser tão assim. É claro que havia
era uma ditadura terrível sobre o Stalin, havia manipulação ideológica, mas nada é tão preto no branco quanto se quer parecer. Nem a nossa liberdade é tão livre e nem essa opressão soviética é tão opressiva quanto se quer fazer parecer. Eu sugiro, nesse ponto, que você vá atrás do máximo de informações que conseguir. Vá para a internet, veja documentários, consulte, veja os artistas russos, veja um pouco do realismo socialista, que não é tão terrível quanto dizem. Algumas coisas são bem interessantes, algumas coisas não são, mas você vai poder comparar isso com outras formas de arte produzidas no Ocidente e ver até onde a ingerência política na arte acontece dos dois lados. A arte do Ocidente também não é tão livre quanto quer se fazer parecer. Então, o que eu sugiro é que você seja sensato na hora de examinar esse material, porque nem o diabo é tão ruim quanto pintam e nem o anjo é tão santo quanto quer fazer parecer. Além disso, eu sugiro que você dê uma sapiada no cinema soviético, principalmente Eisenstein, que é o diretor clássico, né, do período revolucionário. Que você leia os poetas como Mayakovsky, que você leia Gorky, que foi um escritor desse período sensacional, que você leia também os revisionistas, que veja o Solzhenitsyn, que dê uma olhada geral e tire suas próprias conclusões. Após a morte de Stalin, em 1953, Nikita Khrushchev assumiu o poder. E houve a fase de desestalinização da sociedade, em que a burocracia foi transformada e os crimes de Stalin foram denunciados. Cuidado com esse conceito de crimes, porque Stalin não matou sozinho, do mesmo jeito que Hitler não matou sozinho. E na conta do Stalin, muita gente coloca pessoas que morreram de fome por causa da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Pessoas que morreram lutando na Segunda Guerra Mundial, que morreram prisioneiras dos alemães, e que nesse ponto Stalin não tinha responsabilidade alguma. Quer dizer, há muita má-fé nos números que falam do grande genocídio praticado por Stalin. Em 1956, Nikita Khrushchev leu uma carta no Congresso do Partido Comunista em que denunciava esses crimes de Stalin. Isso teve um racha nos partidos comunistas pelo mundo afora, que se dividiram de vez entre quem era stalinista e quem era trotskista. E também as marxistas-leninistas que foram saindo do ostracismo após a era Stalin. Tanto Khrushchev quanto Brezhnev, que veio depois, enfrentaram o grande problema do pós-guerra, que foi a Guerra Fria, e o modo como muitas das iniciativas econômicas da União Soviética iam sendo barradas pelos países do Ocidente. No início da década de 70, quem tem mais de 40 lembra disso, né? Houve a crise do petróleo. E essa foi quando se organizou de vez a OPEP, né? A Organização dos Países Exportadores de Petróleo, e o preço do barril começou a ser negociado de uma maneira mais agressiva por esses países. Então, no auge da crise em 74, meio mundo estava de joelhos perante os países árabes, desesperado por petróleo. A União Soviética não foi diferente. Além de haver uma estagnação naquele sistema produtivo de massas que tinha sido implantado por Stalin, a crise do petróleo como um todo começou a afetar. É por isso que na década de 80, fim da década de 70 para início de 80, a União Soviética invadiu o Afeganistão. E esse foi praticamente o Waterloo da União Soviética. O Afeganistão é um país complicado, até hoje foi invadido inúmeras vezes e todos os invasores se deram mal.
porque é um país que tem climas extremos, uma geografia medonha e uma população que é complicada do ponto de vista religioso. É uma questão muito mais complexa, que merecia um episódio específico, mas eu não tenho a vontade de mergulhar nesse assunto, porque para mim a especulação com o petróleo é o que permite que esses regimes medonhos da Arábia Saudita, do Irã e por aí afora façam o que fazem com suas populações. Se esses países não tivessem petróleo, há muito tempo que não haveria essas aberrações jurídicas e religiosas que a gente vê todos os dias. Então não é a minha praia e eu não tenho muita paciência com esse tema. O que eu quero que você entenda é que a partir do momento em que a União Soviética entrou no Afeganistão, aquilo foi um ralo em que se afundou a economia soviética de vez. Os Estados Unidos começaram a fomentar os mujahedin, a fornecer armas e recursos. E é interessante porque hoje são essas pessoas que formam a maior parte da Al-Qaeda e de outras organizações que combatem os Estados Unidos. Mas no primeiro momento, nesses países produtores de petróleo e com cultura árabe, os Estados Unidos fomentaram a religião fundamentalista como meio de se opor ao comunismo ateu. E aquela coisa, como dizem os espanhóis, cria cuervos e te comerán los ojos. Crie corvos que eles vão comer teus olhos. Por quê? Você vê o que deu, né, fomentar os fundamentalistas. Quando a União Soviética finalmente saiu do Afeganistão, estava exaurida economicamente. A Europa havia passado por um processo de reengenharia econômica através do neoliberalismo em que estava muito mais competitiva. E isso fez com que a União Soviética se tornasse ainda mais obsoleta. E no apagar das luzes, muitos dos burocratas do governo, muitas das pessoas que detinham certos processos de produção, começaram a tomar, literalmente, a mão armada, esses setores da economia. Quando a União Soviética implodiu, no início da década de 90, houve quase que uma pilhagem praticada por ex-quadros da KGB e ex-burocratas do partido, que estabeleceram fortunas gigantescas. Eu não gosto de falar do fim da União Soviética. E vou dizer por quê. A União Soviética teve um caráter mítico durante décadas. Meu pai era stalinista. Meu pai frequentou o Partido Comunista no Uruguai durante uma boa parte da vida. Meu pai ocupou fábricas e participou de vários movimentos sociais ao longo da década de 50 e início da década de 60. E o que é interessante é que, enquanto muitas crianças, quando deixavam comida no prato, eram chamadas a comer, dizendo que havia gente passando fome na Índia e na África, o que meu pai dizia quando a gente deixava a comida no prato era que a gente não ia durar nada quando viesse a Revolução. Eu passei a infância achando que a Revolução viria. E não acho que tenha sido uma infância ruim de jeito nenhum. Acho que me deu consciência da exploração, me deu consciência de muita coisa. Eu vi meus pais trabalhando em fábricas, eu mesma trabalhei em 2 indústrias quando eu comecei no mercado de trabalho. E a União Soviética era a ideia de que o capitalismo não era dono do mundo.
A União Soviética, do mesmo jeito que Cuba, era a ideia de que havia em algum lugar um país onde os trabalhadores tinham direitos. Não esses direitos trabalhistas meio que esmolados por certos governos ocidentais, mas direitos de verdade, respeito. É claro que depois, estudando e quando todos esses arquivos foram abertos, a gente ficou sabendo de todas as atrocidades que aconteceram lá e qual foi o custo dessa experiência social e dessa experiência política. Mas quando a União Soviética acabou, de certa forma, a mensagem que se deu para o mundo é: o capital sempre vence. Não importa quantas atrocidades cometa, não importa quanto seja desumano, não importa que esteja errado. O capital vence porque tem mais força. E isso fez com que as novas gerações, e eu vejo isso na geração da minha filha, as novas gerações não têm sonhos, não têm utopias, não têm ilusões. Elas vivem para consumir, elas vivem para serem felizes num curto espaço de tempo enquanto estiverem consumindo, e elas não têm preocupações nem responsabilidades com o mundo melhor como a gente tinha. E eu acredito que, para bem ou para mal, uma parte disso se devia ao caráter mítico da existência da Revolução Russa e da União Soviética. Do mesmo modo que a Revolução Francesa exerceu uma influência no movimento operário do século XIX, a Revolução Russa e a ideia da União Soviética, a ideia dessa utopia transformada em política, exerceu no imaginário das classes trabalhadoras do século XX um contraponto ao que se via nos nossos países. Um contraponto às ditaduras militares, às ditaduras civis, às perseguições, às opressões como um todo. Eu acho que, e nesse ponto, sugiro que você veja o máximo que puder de fontes de época, que você... algumas coisas vão parecer ridículas para a sua geração, outras vão parecer patéticas, mas tenha um pouco de condescendência, tenha um pouco de simpatia humana pelas pessoas que tentaram construir uma alternativa. Porque, como dizia Thompson, que é meu historiador favorito, não é porque uma experiência não deu certo na Europa que ela não possa dar certo no terceiro mundo. A história ainda está se escrevendo, a história ainda está em andamento, a história não acabou só porque o comunismo foi derrotado. Qual comunismo foi derrotado? O meu é que não foi. O meu ainda está se fazendo. O meu ainda é um processo em formação. Então, pense na União Soviética como uma experiência que não deu certo, mas que se pode aprender muito com ela. Se pode aprender muito sobre a capacidade humana e se pode aprender muito sobre a mesquinharia humana. Eu sugiro que você mande ver na internet. Vá em frente, Marcos, veja o máximo que você puder, estude, pesquise e se você tiver chance de ter uma boa locadora por perto ou de assinar uma TV por assinatura que tenha canais com bons documentários, fique de olho. Sempre aparece material muito interessante, sempre aparecem trabalhos novos. Garimpe as livrarias e os sebos que você vai encontrar obras literárias antigas, interessantes. Forme a sua própria opinião, porque a visão que eu tenho da União Soviética é a minha visão. A sua ainda está por construir. Então, qualquer outra pergunta que você tiver, é só mandar.